Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das perguntas mais antigas e talvez mais importantes da humanidade. Será que estamos sozinhos no universo? Essa é a história da busca por vida fora da Terra. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta. Ela é o motor, a faísca que move décadas de pesquisa e imaginação. Será mesmo que a vida poderia ter acontecido em outro lugar? Ok, antes de sair procurando por aí, primeiro a gente precisa entender o porquê. Porque os cientistas acham que a vida pode não ser um evento exclusivo do nosso planeta. Vamos dar uma olhada nos princípios que sustentam essa ideia. E aqui está a base de tudo, o princípio copernicano. Essa é uma ideia que gente como Carl Sagan e Stephen Hawking defendiam muito. A lógica é a seguinte: se o nosso lugar no cosmos não é nada especial, se não somos o centro de nada, então a vida que surgiu aqui poderia muito bem ter surgido em outros lugares também. Faz sentido, né? Tá bem. Se a vida pode existir lá fora, do que ela seria feita? A astrobiologia, que é a ciência que estuda isso, começa pelo básico, olhando para a receita que a gente já sabe que funciona, a que deu origem a tudo aqui na Terra. E o mais impressionante é que uns 95% de toda a vida na Terra é feita com base em apenas 6 elementos químicos. Eles são tão importantes que até ganharam um apelido, chomps. O carbono é a grande estrela desse time, porque ele é incrível para formar moléculas super complexas e estáveis, sabe? Ele é tipo o esqueleto da vida. Só que não adianta ter os ingredientes se eles não puderem se misturar. Eles precisam de um meio, um solvente. E aqui na Terra, esse papel é da água. As propriedades delas são tão únicas que a tornam o palco perfeito para toda a química da vida acontecer. Claro que os cientistas pensam em alternativas, como a amônia, por exemplo. Mas, no fim das contas, a água continua sendo a candidata número 1. Suas propriedades são tão boas que é bem provável que ela seja o solvente da vida em qualquer lugar do universo. Beleza. Com a receita em mãos, a gente parte para a ação. Como é que estamos de fato procurando por vida? Vamos ver agora os métodos que os cientistas usam para vasculhar o cosmos atrás de alguma pista. Basicamente, a busca acontece em duas frentes. Uma é a direta, aqui no nosso quintal, no sistema solar. A gente procura por bioassinaturas que são como se fossem pistas químicas ou geológicas de vida. A outra frente é a indireta, olhando bem para longe, tentando captar algum sinal ou encontrar planetas que possam ter vida. E depois de décadas e décadas com os radiotelescópios apontados para o céu, num esforço gigantesco chamado SETI, o resultado tem sido um silêncio profundo. Como disse um dos pioneiros do projeto, Frank Drake, uma coisa é certa: o universo não está gritando na nossa direção. Pelo menos, não ainda. A grande virada de chave nessa história toda veio com a descoberta dos exoplanetas. Missões como a Kepler da NASA mudaram o jogo completamente. Eles usaram uma técnica genial de medir a pequena queda no brilho de uma estrela quando um planeta passa na frente dela. E o que descobriram? Que planetas são uma coisa incrivelmente comum no universo. Comum a que ponto? Bem, os dados sugerem um número de cair o queixo. Podem existir cerca de 40 bilhões de mundos potencialmente habitáveis. Isso só na nossa galáxia. Vamos repetir? 40 bilhões. É um número tão grande que fica até difícil de imaginar. Mas essa busca toda, com números e sinais, não é uma coisa que acontece só nos laboratórios. Ela está totalmente conectada com a nossa imaginação, com as nossas histórias e, claro, com os nossos medos. A nossa imaginação sobre vida extraterrestre já viajou muito. Começou lá atrás, com filósofos falando de mundos infinitos, passou por uma época em que se acreditava ver canais construídos em Marte, até chegar no pânico que uma transmissão de rádio causou e, finalmente, no alienígena super amigável dos cinemas. E essa linha que separa o fato da ficção sempre foi meio borrada. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por um lado, alimenta o interesse do público nas missões espaciais. Por outro, gera um monte de ruído, como teorias da conspiração, que a ciência precisa se esforçar para filtrar. Tudo isso nos leva a uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Se um dia a gente descobrir que não estamos sozinhos, o que isso significaria para a humanidade? Pois é, e nem todo mundo é otimista sobre um possível contato. O próprio Stephen Hawking deu um alerta bem sério. Ele comparou uma visita alienígena com a chegada de Colombo nas Américas, e a gente sabe muito bem que isso foi desastroso para os povos nativos. A preocupação é que a história se repita, mas em escala cósmica. Um artigo de 2011 escrito por cientistas da NASA e da Penn State
explorou exatamente isso. Eles imaginaram todos os cenários possíveis, desde os mais otimistas, com ganhos de conhecimento, até os mais pessimistas, com conflitos de exploração. Ou seja, a incerteza é gigantesca. Apesar de toda a especulação de filmes e teorias, a posição oficial de governos, como o dos Estados Unidos, continua sendo a mesma. Até hoje, não existe nenhuma evidência real, nenhuma prova de que já fomos visitados. E assim, a busca continua. As antenas seguem apontadas para as estrelas. Mas esse silêncio todo que a gente encontrou até agora, será que ele significa que estamos de fato sozinhos? Ou será que ele significa apenas que a gente ainda não aprendeu a escutar a conversa cósmica que pode estar acontecendo? Fica a reflexão.